Hoje, William, hoje é compre a verdade. Compre a verdade. Vamos colocar ali, compre a verdade. Compre a verdade. É Provérbios 23, 23, né? Provérbios 23, 23, ok? Então, compre a verdade. Uma coisa interessante na vida é que muitas vezes a gente acaba cedendo algumas situações que nós queremos ou que nós de repente temos valores fundamentados unicamente para ter coisas. Às vezes, muitas pessoas acabam vendendo seus valores cristãos, éticos, morais para obter algumas coisas, né? Eles acham que eles vendendo, eles se dando para situações, eles vão adquirir bens. Mas eu gostaria de falar para você que a palavra de Deus, ela fala para nós o seguinte: quando você comprar a verdade, não a venda para ninguém. Porque para que você adquira, para que você compre a verdade, você tem que dar um bem, você tem que dar alguma coisa, você tem que dar um valor monetário, ok? Então, quando você adquire aquilo, não venda para ninguém. Não dê aquilo para ninguém a troco de banana, vamos dizer assim, ok? Ontem nós estávamos trabalhando e nós falamos um pouco sobre a casa que é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre areia. A casa que tem alicerce e a casa que não tem alicerce. E quando você quer construir uma casa que não irá cair, que não irá afundar quando a corrente, a correnteza vier, quando a tormenta da vida vier, você tem que colocar certos princípios na sua vida. Porque estes princípios que você adquire e que você sustenta é o que sustenta você na caminhada da vida. E hoje, meus irmãos, nós temos uma diversidade de evangélicos, uma diversidade de crentes que muitas vezes os valores que essas pessoas estão sustentando não são valores de Deus, não são valores que constroem a casa sobre a rocha, são valores que rapidamente ou em breve tempo vão destruir a sua vida. Vão destruir a sua vida. Nós estamos diante de pessoas, ou diante de uma geração, ou diante de uma sociedade onde não existe mais verdade. Tanto faz. Ah, eu acho que a verdade é isso para mim e a verdade é isso para o outro. Tanto faz. Mas eu gostaria de falar para você uma coisa: não tanto faz. Não tanto faz. Uma hora a enxurrada vai chegar. Uma hora as tormentas da vida irão chegar. E eu e você teremos que pagar as contas. Teremos que pagar as contas. E não adianta a gente correr, porque a conta ela vem até nós. Ok? Então a minha fala para você hoje, ela está escrita lá em Provérbios, capítulo 23. Vamos começar com este versículo e ele diz o seguinte: eu tenho duas versões bem interessantes de Provérbios 23. Ele fala o seguinte: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. E depois, numa outra versão, ela fala o seguinte: compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência e não vendas por preço nenhum. Não vendas por preço nenhum. Sabe, muitas vezes nós somos tentados a vender nossos valores morais, éticos, nossos valores de vida, os valores da palavra de Deus, por prazeres da vida. E a Bíblia, lá em Hebreus, ela trata esses prazeres chamando de prazeres transitórios. Ou seja, hoje aquilo pode trazer prazer para você, amanhã já não traz mais, amanhã já não traz mais alegria. Só que como você fundamentou a sua vida inteira naqueles prazeres transitórios, depois é muito difícil para a gente poder retomar.
Embora Deus seja infinito em misericórdia, Ele sempre nos resgata, Ele sempre vem até nós. Uma vez que eu tenho construído uma torre muito grande, talvez que nem a lição de ontem, aquela torre de Babel, que os homens achavam que o nome deles ia ser apreciado, que eles queriam abrir um portão no céu. Quando o Senhor vem e começa a mexer nessa torre, começa a mexer nessa estrutura, começa a ver que eu vendi minhas verdades por mentiras do mundo ou de qualquer outra natureza, aí começa a doer. Aí começa a machucar e muitas vezes eu não estou mais disposto a pagar esse preço. Então eu gostaria de falar para você, compra a verdade de Deus. Não troque os seus princípios morais, não troque os princípios que você tem adquirido através da palavra de Deus por princípios que não são de Deus, porque os princípios de Deus, meu irmão e minha irmã, eles vão durar eternamente. Mesmo que você esteja passando por uma dificuldade agora, o princípio de Deus que está na sua vida, ele vai sustentar você, ele vai te ajudar na caminhada da vida. Só que quando você sustenta um princípio que não é eterno, rapidamente isso se desfaz e você não terá mais nada para se agarrar. Você não terá mais nada para se agarrar. Talvez seja um momento, nesse momento onde as coisas estão de ponta cabeça, nesse momento onde nós ficamos preocupados, nesse momento de pessoas doentes, de amigos, de tristeza, nós ficamos confusos na nossa vida, mas não abra mão dos princípios da verdade de Deus, dos princípios básicos da verdade de Deus, porque o que sustenta o homem é a verdade da palavra de Deus, é o que Deus fala. Não é o que nós estamos inventando, não é o estar bem hoje. O que nos sustenta na nossa caminhada de vida são princípios eternos que vêm do Senhor. São princípios eternos que não terminarão quando este mundo acabar, mas continuarão pela eternidade. E eu gostaria de ler com você, dentro desta mesma ideia, um texto lá em Lucas, capítulo 6, que seria o Sermão da Montanha, né? Que Jesus ele fala, o pessoal conhece muito como Sermão da Montanha, mas eu achei interessante algumas coisas que tem nesse sermão um pouco mais simplificado, aqui em Lucas, capítulo 6, que ele diz assim, ó: Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Sabe, meu irmão, uma interpretação errônea desse texto seria dizer que as pessoas que vão para o céu são unicamente os pobres. Uma interpretação errônea desse texto seria dizer que todos os pobres vão para o reino de Deus, ok? Isso seria uma interpretação errada desse texto. Uma interpretação correta desse texto é uma interpretação onde fala que as pessoas que não se conectam com os prazeres transitórios desse mundo, elas podem ver o reino de Deus. Porque a diferença é se você se conecta com os bens materiais ou se você não se conecta. Não é necessariamente se você é pobre ou se é rico. Muitas pessoas pensavam que Jesus ele veio naquele tempo para dar bens financeiros para as pessoas, para tirar o povo de Israel da escravidão financeira e monetária do Império Romano. Mas, meu irmão, não foi esse propósito o qual Jesus veio para a terra. Ele veio para resgatar o homem perdido. Então, para que nós possamos entender as Escrituras, nós temos que ter um mínimo de interpretação dentro do próprio contexto das Escrituras, ok?
Bem-aventurados, um exemplo de muitas pessoas, Davi, Salomão, Abraão e outros homens que foram grandemente usados por Deus, eles tinham muitas posses e tinham muitos valores. Então isso não foi necessariamente um impedimento para eles chegarem até Deus. A questão aqui é a conexão, muitas vezes, que as pessoas têm com os bens materiais. Ok? Continuando esse texto, ele fala assim, ó, bem-aventurado são vocês que têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque hão de rir. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui e vamos voltar aqui. Ok, tem uma travadinha aqui, mas a gente já consegue ajustar. Não sei se está travando para você que está assistindo também. Hoje a internet está dessa forma, né? Mas vamos voltar lá. Aí. Ok. Aí. Vamos lá que a gente consegue. Como é que volta isso aqui? Tá. Aqui. Beleza. Ok. Voltando aqui, tá bom? Para nossa transmissão aí, que estava pausada. Então, minha gente, por que eu estou falando essa questão da verdade, voltando aqui nesse sermão das bem-aventuranças, né? Porque muitas vezes os nossos valores, eles são vendidos por determinadas situações, e deixa eu explicar para você aqui. Ah, se eu tiver sucesso na vida, então tá tudo certo, não importa a qual custo. Ah, se eu tiver um bom trabalho, um bom emprego na vida, não importa a qual custo. Só que quando eu olho para a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, ela está dizendo assim, ó, que os que são felizes são os pobres, que os que são felizes são os que choram, que os que são felizes são os que têm sede de justiça. Só que porque nós estamos conectados materialmente com esse mundo e os nossos valores geralmente são ponderados pelos valores do mundo, então quando nós estamos diante de uma situação de repente desfavorável a nós, não estamos tendo aquilo que gostaríamos, estamos sendo injustiçados, então vendemos os nossos valores. Vendemos os nossos valores para adquirir coisas que não são eternas. Eu acho interessante desse Sermão da Montanha que tudo que ele fala que você será feliz se você fizer é contra o que nós pensamos e acreditamos. Porque, puxa vida, você está chorando, você está na pior, como você pode ser feliz? É porque a alegria dessa pessoa não está em situações que são unicamente terrenas, situações que estão vindo hoje e logo amanhã se desfazem.
Você pode chorar e ter alegria porque a sua satisfação está em valores eternos, está em valores celestiais, valores que Jesus falava para todos os homens aqui na terra, mas poucos entendiam. Meu irmão e minha irmã, se eu e você temos vendido verdades que de repente o Senhor colocou dentro de nós, talvez como a palavra do semeador, que vem os pássaros e comem a semente, se nós temos vendido nossos valores, nós estamos ficando tristes, nós estamos ficando sem alegria, nós estamos ficando sem vida. E de repente uma onda simples da vida, ela bate em nós e nós acabamos sendo derrubados. Eu gostaria de falar para você, não importa quantos valores você já esteja vendido, você já tenha vendido para o mundo. Se você mudar hoje e se você decidir hoje tomar uma decisão na sua vida, o Senhor Jesus irá reconstruir a sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Você já está desfrutando da misericórdia de Deus agora. Você já está desfrutando da misericórdia de Deus todos os dias da sua vida. Para que você levante e consiga perceber, você precisa mudar este caminho. Você precisa começar a colocar os valores eternos na sua vida. Você precisa deixar que o Senhor Jesus te dê alegria por ser uma pessoa que chora, por ser uma pessoa fraca, mas dependente dele. Alegrem-se naquele... Aí vamos voltar um pouquinho aqui. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Esse texto aqui que Lucas descreve da maneira que ele ouviu de alguém, ele fala o seguinte: você será feliz quando você for rejeitado pelas pessoas que não querem ouvir o que é de Deus. Você será feliz quando você for perseguido por essas pessoas. Mas vamos fazer uma interpretação muito básica desse texto. Vamos fazer uma interpretação bem básica deste texto. Hoje nós temos um mundo evangélico, um mundo de pessoas que se dizem crentes. Mas muitas dessas pessoas acham que alguns pecados não são tão ruins. Ah, não tem problema eu mentir. Ah, não tem problema eu roubar um pouquinho. Ah, não tem problema eu trapacear. Ah, não tem problema eu adulterar. Ah, não tem problema eu me divorciar. Ah, não tem problema eu fazer as coisas do meu jeito. Esses crentes que não são crentes, que falam essas coisas que na verdade não são coisas de Deus, essas pessoas talvez sejam as pessoas que se encaixam dentro desse contexto, que é um contexto de injúria para aqueles que são fiéis. Talvez você tenha encontrado pessoas que se julgam crentes, mas não têm guardado os valores de Deus. Talvez você tenha encontrado pessoas que dizem que são de Jesus, mas não têm andado como Jesus diz. E talvez você seja atribulado por essas pessoas, você seja injuriado por essas pessoas, porque você fica pensando: Senhor, e agora? O que eu faço com a minha verdade? Porque eu sempre achei que era pecado isso, mas esses crentes aqui estão dizendo que não é. Senhor, me dê uma luz. Meu irmão e minha irmã, como que nós podemos ter fé? Como que nós podemos ter uma luz? Olhando para as Escrituras. Olhando para as Escrituras, que diz que não é para roubar. Olhando para as Escrituras, que diz que não é para matar. Olhando para as Escrituras, que diz que não é para adulterar.
Lá em Romanos ele fala assim, ó, se não fosse a lei eu não saberia o que era o pecado, ok? Meu irmão e minha irmã, nós sabemos o que é o pecado porque a palavra está dizendo. Então não se confunda com pessoas que se dizem crente, mas não são. Com pessoas que se dizem crente, que vão para a igreja, que já foram batizados, que tomam a Santa Ceia, a ceia do Senhor, enfim, que de repente são dizimistas fiéis na igreja, mas não têm a fidelidade nas verdades do Senhor Jesus. Eu acho interessante que nesse mesmo capítulo de Lucas, o Senhor Jesus, ele cura pessoas no dia de sábado, ele alimenta, né, os discípulos pegando das searas no dia de sábado, e as pessoas querem incriminar Jesus porque ele está trabalhando no sábado. Mas Jesus, ele fala assim, peraí, eu sou o dono do sábado, eu que faço o sábado. Será que eu e você somos tão religiosos que nós estamos tão preocupados com as nossas rituais, o nosso sábado, e não estamos vendo Jesus? Será que nós vendemos valores que não deveríamos vender? Ah, mas essa tradição aqui eu guardo, achando que eu vou me tornar um crente por causa disso? Meu irmão e minha irmã. Uma palavra que diz lá em Mateus 25, 45, não lembro se é ali, ele diz assim, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, mas não expulsamos demônios, não fizemos milagres em teu nome. E eu vos direi, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Sabe, meu irmão, não é porque coisas sobrenaturais estão acontecendo que as pessoas são de Deus. Então eu quero falar para você, não venda os seus valores, não venda os seus princípios. Se você necessita de sabedoria, como diz lá em Tiago, vá até a palavra de Deus. Ore a Deus, pergunte para uma pessoa de Deus. Mas não siga o conselho dos ímpios, não se assente na roda dos escarnecedores, porque o seu fim será terrível. O seu fim será terrível. Sabe, meu irmão, eu não estou falando para você que você deve ser da igreja tal, ou da igreja X, ou da igreja Y, ou de... Enfim, eu estou dizendo para você que os princípios da palavra de Deus devem ser inegociáveis na sua vida. Porque você não negociando, não vendendo essas verdades, você será feliz. Você será alegre, porque nada do que foi falado na palavra de Deus será voltado para trás. Nenhum tio, nenhum Y, nenhuma vírgula, nenhum ponto da palavra de Deus. Então, se você quer ser sustentado na caminhada de vida, você deve colocar essas verdades como valor, assim, inegociável na sua caminhada de vida. Ah, meu irmão, eu sei que muitos de nós pagamos um preço alto por viver a verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que você está sofrendo, porque você não negocia a verdade da palavra de Deus, o Senhor Jesus irá te recompensar. Ah, a Bíblia fala assim, lá em Hebreus, porque Deus, Ele é o galardoador dos que o buscam. Porque é necessário que aqueles que buscam a Deus acreditam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário que aqueles que buscam a Deus acreditem que Ele existe e que é galardoador. Se você pegar uma outra versão, ele vai dizer assim, ó, que recompensa. É necessário que você acredite que tudo que você está fazendo para Deus, Ele irá recompensar aqui nessa vida e também na outra. Você já viu aquela fala de Jesus? Todo aquele que amar menos
vai receber muito mais aqui e também na outra vida. Entende, meus irmãos? Então, os valores inegociáveis do Senhor Jesus, Ele também irá te recompensar. Ele também dará algo para você, porque você sustentou esses valores. É isso que a palavra de Deus fala. Então, quando você olha aqui no Sermão da Montanha, seja em Mateus 5, ou seja aqui em Lucas 6, você vai ver uma coisa, que toda a alegria que nós podemos ter, ela não está conectada com os valores que o mundo está dando. Mesmo que ele fale, mesmo que Satanás esteja falando para você o seguinte, viu? Pule daqui que você será feliz. Viu? Transforme essas pedras em pães. Quando você fazer o que Satanás quer, você será uma pessoa muito triste e você colherá um fruto que você não gostaria de ver. Por isso que ele é o pai da mentira, o enganador. Ele não quer que você saiba que você será prejudicado por obedecê-lo. Ok, meu irmão? Então, não venda a sua verdade. Não negocie os valores cristãos. Não seja cristão unicamente, de carteirinha, um cristão de carteirinha, mas que não tem uma vida na presença do Senhor. Não negocie os seus valores, porque Deus irá de te recompensar. Tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia. Esteja abençoando cada irmão que está aqui conosco. Esteja abençoando a vida de cada pessoa que está precisando tomar um passo de mudança, mas não está conseguindo. Eu peço que o Senhor dê forças para essa pessoa, para que ela possa mudar, para que ela possa andar nos teus caminhos e para que ela possa, Senhor, ter uma vida alicerçada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós